Aê, boa tarde, muito boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a Europa da Alta Idade Média, transformações sociais e econômicas. Então, eu começo aqui falando da crise da escravidão e a ruralização da sociedade. A base da economia do mundo clássico greco-romano era a utilização em massa de mão de obra escrava para o cultivo das propriedades rurais. Porém, as mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas com o declínio do Império Romano do Ocidente e ao longo da Alta Idade Média levaram uma lenta retração da escravidão. Então, a base da economia do mundo clássico greco-romano era a utilização em massa da mão de obra escrava, ou seja, para o mundo clássico greco-romano, a mão de obra escrava era de extrema importância, de muita necessidade para o cultivo das propriedades rurais. O escravo ele era muito importante para o mundo clássico greco-romano, para o cultivo das propriedades rurais, porque quem podia cultivar as propriedades rurais era o escravo. Então o escravo ele tinha muita importância. Porém, as mudanças econômica, política, social ocorrida com o declínio do Império Romano, então a partir do momento em que houve o declínio do Império Romano do Ocidente, o que aconteceu? Houve mudança econômica, política, social. À medida em que as invasões bárbaras avançavam e se tornava cada vez mais difícil abastecer a cidade, por que se tornou difícil abastecer as cidades? Por causa das invasões bárbaras que estavam ocorrendo, em Roma. A vitalidade do grande comércio diminuiu e a população urbana decresceu sensivelmente, levando as propriedades rurais a produzir basicamente para sua subsistência. Então, houve ali o comércio diminuiu, a população urbana decresceu sensivelmente, levando o que? As propriedades rurais a produzir só aquilo que é da sua subsistência. Só. Para os grandes donos de terra, tornou-se improdutivo manter um contingente numeroso de escravos. Por que para os grandes donos de terra se tornou improdutivo? Improdutivo manter um contingente numeroso de escravos. Porque para os donos de terra ter bastante escravo já não era mais suficiente. Por quê? Por causa que a manutenção de escravos implicava vários gastos. Ou seja, para serem produtivos, para os escravos serem produtivos para os donos da terra, para os escravos serem produtivos para os donos da terra, era necessário que os escravos viessem ser alimentados, vestido, alojado o ano todo. Então o dono da terra ele tinha que cuidar do escravo como um ser humano, que precisa de comida, precisa se vestir, se alojar em algum lugar, inclusive durante a estação do ano em que a terra ficava improdutiva. Assim, os antigos escravos passaram a trabalhar em pequenos terrenos, conhecidos como mansos. Então, os escravos eles passaram a trabalhar em pequenos terrenos, que ficou conhecido como manso. Manso na história significa os pequenos terrenos
que os escravos trabalhou. Pequenos terrenos conhecidos como manso, situados às margens das grandes propriedades, os domínios senhoriais, em troca do uso da terra, eles tinham a obrigação de trabalhar ao menos 3 dias por semana nas terras do Senhor e também deviam a ele uma parte da colheita. Então, duas coisas. Primeiro, os escravos, eles tinham a obrigação de trabalhar 3 dias por semana. E os escravos tinham que trabalhar 3 dias por semana na terra do seu senhor. E também deviam a ele uma parte da colheita. A escravidão não desapareceu subitamente com o fim do Império Romano do Ocidente. Foi um processo lento e progressivo, que demorou séculos para acontecer. Demorou séculos para ter o fim da escravidão. A escravidão, ela não desapareceu rapidamente. Demorou, foi um processo lento. A escravidão doméstica continuou existindo por muito tempo. Ainda a categoria de escravo continuou a fazer parte dos códigos jurídicos da época. Ou seja, a escravidão doméstica ainda continuou. E a categoria de escravo continuou a fazer parte dos códigos jurídicos da época. Então, naquela época, os códigos jurídicos, a palavra escravo, na época da Europa, da Alta Idade Média, a palavra escravo pertencia ao código jurídico da época, No campo, porém, tornava-se cada vez mais difícil distinguir os antigos escravos dos camponeses livres. Assim, esses dois estratos populacionais acabaram se misturando e fundindo-se numa única camada social, a dos servos, que se caracterizavam por estarem presos à terra. Então, os servos eram aqueles que estavam presos à terra. E qual era o dever do servo? Prestar serviço ao senhor. É que nem o empregado de uma mansão. Ele presta serviço ao dono da casa, ao dono da mansão. O rico, o dono da mansão, o dono da propriedade, ele tem os seus senhores. Tem o servo, o seu segurança. Então, ele tem os seus senhores, que é aquele que o serve, presta serviço a ele, na mansão, onde pessoas ricas moram, Então, o rico, ele tem os seus senhores. E os donos das terras, eles também tinham os donos da terra, eles tinham alguém para prestar serviço a eles, porque eles eram o dono da terra. Então, quem prestava serviço não era o próprio dono, e sim o servo. Então, o dono da terra, ele tinha o seu servo para prestar serviço. As mudanças ocorridas, pessoal, eu acabei de falar, eu dei um exemplo sobre o rico, tá? Que é o dono de uma propriedade, que ele tem os seus servos, Seja aquele que o serve, seja aquele que o dá segurança, ele tem o seu servo. Então, o fato de eu ter falado do rico foi um exemplo que eu dei, ok? Foi apenas um exemplo, tá? Baseado na história. Então, as mudanças ocorridas com o declínio do Império Romano levaram a uma crescente ruralização da sociedade, E a privatização de muitos aspectos da vida. Tudo isso aconteceu com o declínio do Império Romano.
A cidadania e o direito, que antes eram garantidos por uma série de instituições que não existiam mais, foram substituídos pelos laços de fidelidade entre as pessoas, por exemplo, os laços que prendiam os servos aos senhores dos grandes domínios rurais. O direito romano continuou tendo validade nos domínios bárbaros. Então, o direito romano ele só tinha validade nos domínios bárbaros, ao lado do direito costumeiro do germânico. A família, o casamento e a mulher. Entre os germânicos, como os franco, os godo, os burgúndio, o modelo de família predominante era o patriarcal. Como assim patriarcal? Que abrangia o conjunto de parentela. Ou seja, incluindo parentes distantes, viúvas, órfãos, sobrinhos e escravos. Todos os membros da parentela estavam sob a autoridade do chefe da linhagem, que era considerado o guardião da pureza, do sangue e da autenticidade do tronco familiar. A proteção era a função básica da família. Então, a função básica da família era a proteção. Se um membro da família não pudesse pagar uma dívida, os parentes se reuniam para auxiliá-lo. Se fosse injuriado, lesado ou morto, cabia aos parentes tirar satisfação e vingá-lo. Os homens adultos da família tinham a obrigação essencial de proteger os mais fracos, velhos, crianças, mulheres e escravos. Então, o homem adulto, ele tinha a obrigação de proteger os mais fracos da família. Quem são os mais fracos da família? Os velhos, as crianças, as mulheres e os escravos. Já o papel das mulheres era casar-se para gerar filho. A mulher não trabalhava, né? A mulher só... A única obrigação dela era casar para gerar filho. Normalmente as meninas casavam-se entre 12 e 14 anos. E eram educadas desde cedo para serem submissas às ordens do marido. As mulheres nobres ficavam, em geral, confinadas ao ambiente doméstico, enquanto as camponesas dedicavam-se ao trabalho nos campos, né? Porque o camponês é aquele que se dedica ao campo, é aquele que trabalha no campo. Então as mulheres também trabalhavam no campo. Então as mulheres se dedicavam ao trabalho nos campos, né? Junto aos seus maridos e filhos. Então, a partir do momento que a mulher estava no campo, se dedicando ao trabalho no campo, ela estava junto com o marido e com os filhos. Mas por que o marido estava junto? Para dar assistência ou para proteger a mulher, né? Estar com ela no seu trabalho, fazer companhia, né? Estar ali presente, acompanhando a sua atividade camponesa. As mulheres deviam manter-se casta até o casamento, pois a virgindade garantia a autenticidade da descendência e a pureza do sangue. Então, naquela época, até hoje, né? Até hoje. Só que, né? Hoje o mundo está virado, né? As coisas não são como antes. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Então, antigamente, mas até hoje ainda prevalece, viu? O que eu vou falar agora, até hoje ainda prevalece. Cabe cada um fazer o que é certo, né? Mas ainda prevalece até os dias de hoje prevalece. A virgindade da mulher, naquela época, era uma autenticidade dela ter pureza no seu sangue.
pois a virgindade garantia a autenticidade da descendência e a pureza do sangue. Então, naquela época, as mulheres se casavam virgem, né? Então, a pena para a mulher adúltera era a morte por estrangulamento. Já os homens, além da esposa, podiam ter muitas concubinas e manter relações sexuais também com escravas. Então, a mulher tinha que casar virgem, a mulher tinha que ser pura. Já o homem podia ter muitas concubinas, podia ter relações sexuais com escravas, com quem ele quisesse. Então a mulher tinha que ser santa. E o marido, o homem, podia fazer o que quer, naquela época, né? A violência no cotidiano. O rígido treinamento militar e as habilidades guerreiras das tribos germânicas foram fundamentais no processo de conquista da terra humana. Então, o rígido treinamento militar e as habilidades guerreiras das tribos germânicas, ou seja, as tribos germânicas, elas vão ter um treinamento militar, elas vão ter habilidades guerreiras. Ou seja, o treinamento militar e as habilidades guerreiras das tribos germânicas foram fundamentais no processo de conquista das terras romanas. Para os germânicos conquistar a terra romana não seria fácil, eles tinham que treinar para que isso viesse a acontecer. Desde criança, o guerreiro germânico devia aprender a montar a cavalo, correr, marchar e manejar armas como a espada, o arco e o machado. Então, pessoal, naquela época, desde criança, o guerreiro germânico, ele devia aprender. Então, desde criança, o guerreiro germânico, ele tinha que aprender desde criança a montar a cavalo. Então, desde criança, os germânicos ensinavam as crianças a montar a cavalo, a correr, a marchar e a manejar as armas. Por que as crianças, desde cedo, as crianças germânicas aprendiam a se montar a cavalo? Por que as crianças germânicas, desde cedo, aprendiam a montar por que as crianças germânicas desde cedo elas aprendiam a como montar no cavalo, a como correr, marchar e manejar armas? Por quê? E também elas aprendiam a manejar a espada, o arco e o machado. As caçadas na floresta tinham a função de estimular a agressividade e desenvolver as habilidades do guerreiro. Então as crianças, desde cedo, elas tinham que aprender a como se montar no cavalo, né? A correr, marchar, manejar arma, como a espada, o arco e o machado, para que quando ela viesse crescer, ser adulta, ela ser útil numa guerra. Mais do que um meio de obter comida, a caça era um verdadeiro treinamento para a guerra. Então, primeiro, antes dos guerreiros ir para a guerra, antes eles tinham que primeiro ir para a caça. Primeiro você vai para a caça, para depois ir para a guerra. A caça é tipo de um estágio, para bem se dizer. Na sociedade germânica, a violência era um fato cotidiano e banal. Matar era um dever masculino, além de ser uma prova de coragem e virilidade. Pequenos roubos, desentendimento, injúria e rixa entre pessoas facilmente resultavam em tortura, mutilação, castração e assassinato. Então, naquela época, na sociedade germânica, a violência era cotidiana. Matar era o dever do homem. E havia pequenos roubos, desentendimento,
havia injúria, rixa entre as pessoas. Isso, as pessoas ficavam uma contra as outras. Isso resultou no quê? Se resultou em tortura, mutilação, assassinatos, castrações e, né, tudo de ruim. Na ausência de um Estado ou autoridade organizada para impor normas jurídicas e punir os atos de violência, reinava a pura e simples lei do mais forte. Entre os povos franco, por exemplo, vingar um parente assassinado era um dever sagrado com relação à linhagem. Então, quando um parente era assassinado, né, isso era entre os povos franco, entre os povos franco, vingar um parente assassinado era um dever sagrado para a família, para os francos. Os membros masculinos da parentela tinham a obrigação de lavar com sangue a perda dos parentes assassinados. Daí se originavam ciclos intermináveis de vingança, que chegavam a durar várias gerações. Vingança, né? Porque aí, para os francos, vingança, né? Porque para os francos tinha que se vingar. Quando matavam um ente querido, tinha que se vingar. Daí se originavam ciclos intermináveis de vingança que chegavam a durar várias gerações. Era possível interromper o massacre pagando à família da vítima uma quantia em ouro. Eu vou mostrar para vocês à esquerda a machadinha franca do século VII. No centro, fragmento da espada cerimonial franca feita de cobre e ouro, século VI e VII à direita, capacete germânico de cobre, século V. Observe bem a imagem. Viu aí, pessoal? E para encerrar, uma sociedade violenta. Os testemunhos da época mostram como a violência podia atingir graus extremos da crueldade. Com frequência, cortam-se mãos e pés, a ponta do nariz, arrancam-se os olhos, mutila-se o rosto com ferro quente, espetam-se bastões pontudos sobre os dedos das mãos e dos pés. Quando a chaga, já sem pus, começam a se fechar, são de novo abertas. Se necessário, um médico é chamado para que, curado, o miserável possa ser torturado por um suplício mais longo. Então era dessa maneira que a sociedade estava se violentando. Gente, a Alta Idade Média foi um período da história europeia que se estende na divisão clássica do século V ao X. A Baixa Idade Média, segundo essa mesma periodização, se inicia no século XI. Então, a Baixa Idade Média se inicia no século XI e termina no século XV. Né? Foram 5 anos de Baixa Idade Média. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa seu like. O Franklin fica por aqui e até a próxima. Tchau!